Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões de matemática que foram aplicadas na prova da FATEC para o segundo semestre do ano de 2019. Belezinha? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Berardo, eu sou professora de matemática. Aqui no canal eu posto vídeos com resolução de exercícios de matemática, com teorias de conteúdos de matemática, faço lives toda semana, quinta-feira, às 8 horas da noite, você está convidado a participar também. Nessas lives eu resolvo exercícios que já foram aplicados em provas anteriores e se você não assistiu ainda, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, você vai perceber que a gente vai alternar o enunciado na tela com a resolução comentada. Então, se você estiver estudando para valer, eu recomendo fortemente que você separe uma folha ou um caderno para os estudos. Se não tiver isso, pode ser um post-it também, porque é importante você fazer registros sobre esse vídeo. Porque não é só olhar, é olhar e registrar para que esse conteúdo possa fixar melhor na sua memória e você conseguir lembrar desses conteúdos quando chegar a hora da prova, beleza? Então vamos começar o primeiro enunciado na tela. Um grupo de 5 amigos resolveu passar o final de semana em um hotel fazenda no interior do estado de São Paulo. Todos foram juntos no mesmo carro e decidiram dividir igualmente a despesa total da viagem entre os 5 participantes. Sabendo que todos os pedágios foram pagos na ida e na volta, cada amigo gastou em transporte, considerando apenas a gasolina e os pedágios, a quantia de... Então, olha só, aí no enunciado ele dá mais algumas informações sobre os dados da viagem. E aí ele fala que a distância percorrida na ida e volta foi de 432 quilômetros, o consumo de gasolina do veículo foi de 9 quilômetros por litro, o preço da gasolina foi de R$ 4,50 por litro e o valor de cada pedágio foi de R$ 10,00, R$ 2,50, R$ 4,40 e R$ 2,70. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, isso é até algo que já pode ter acontecido com você, né? Fazer essa famosa divisão de despesas. Então é muito importante a gente fazer certo, né? Para ninguém sair no prejuízo. Bom, a primeira conta que eu fiz aqui é para entender qual foi o gasto total com pedágio. E quero dizer que essa é a maneira que eu escolhi, essa é a estratégia que eu montei para resolver esse exercício. Nada impede que você tenha começado com outra conta ou tenha adotado outra estratégia na resolução do exercício, tá tudo bem? Porque essa é a beleza da matemática, você poder escolher caminhos diferentes e chegar na mesma resposta que eu e a resposta estar correta, ok? Então, vem aqui... Eu somei primeiro o valor de todos os pedágios, que foi dado no enunciado, R$10 mais R$ 2,50, R$ 12,50, mais R$ 4,00, R$ 16,90, mais R$ 2,70, vai dar R$ 19,60. Bom, aqui eu tinha falado talvez o número errado, né? R$16,90, a soma desses 3 aqui. Bom, então tá, agora a gente vai multiplicar por 2, 2 vezes R$19,60 dá R$39,40, e se você não é muito bom assim nas contas, você pensa, olha, o 19 ele tá bem pertinho do 20, se fosse 2 vezes 20, a resposta daria 40, então, se esse número é um pouquinho menor que R$20, a resposta vai ser um pouquinho menor que R$40, ou você pode pensar, olha, que dos 60 centavos para chegar em R$20 desse resultado aqui, falta o quê? 40 centavos, não é? Quanto que é 2 vezes 40 centavos?
80 centavos. Então, 2 vezes R$20 daria R$40. E desses R$40 eu subtrairia os 80 centavos. Dá o mesmo R$39,20. Então, é uma outra maneira de você fazer o cálculo mental e chegar na resposta correta. Bom, então R$39,20 foi o gasto com pedágio. Agora a gente precisa entender quanto foi o gasto com gasolina. Bom, ele deu a distância total percorrida, 432 quilômetros, e diz que foi 1 litro de combustível para cada 9 quilômetros. Então, eu pego a distância total e divido por 9. 432 dividido por 9 dá exatamente 48 litros. E aí, quanto que custou cada litro de gasolina? Custou R$4,50. Então, agora a gente tem que multiplicar esse valor por 48. E aí, talvez você já está se coçando. Poxa, Amanda, mas é que eu sou tão ruim em multiplicação com números decimais. Então, olha só uma outra maneira de você pensar 4,5 vezes 48. 4,5 não é a mesma coisa que 4 vezes inteiras mais metade? O meio é a mesma coisa que metade. Então, você pode fazer o 4 vezes 48 e no final soma com metade de 48. Quanto que é metade do 48? É 24. Então, por isso que eu estou fazendo aqui, olha, 4 vezes 48 e o final eu vou somar com 24, que vai dar o quê? R$216. Então, a gente soma R$39,20 com R$216 vai dar R$255,20. E o que significa esse valor? Significa a despesa total com o transporte da viagem. Só que essa despesa total vai ser dividida entre 5 amigos. Então, a gente pega esse valor, divide por 5, que vai dar R$51,04, que para nós é exatamente a alternativa D. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Então já conta aqui para mim nos comentários e eu quero aproveitar esse momento para te fazer um pedido. Isso mesmo. Se você está estudando, se você está fazendo o resumo que eu comentei agora de pouco ou está fazendo mesmo os exercícios, tira uma foto, posta lá no Stories do Instagram e marca o meu Instagram, @AmandaVerardo, que assim a sua resolução vai aparecer para mim e eu vou adorar conhecer o seu momento de estudo. Combinado? Então, bora para o próximo exercício enunciado na tela. De um paralelepípedo reto retângulo de 30 centímetros, 4 centímetros e 15 centímetros, é removido um semicilindro circular reto de altura 4 centímetros e base de diâmetro 20 centímetros, obtendo-se uma peça como mostra a figura. Assim sendo, o volume da peça é em centímetros cúbicos. Então, olha a figura de tudo isso que ele falou, olha as medidas que foram indicadas, o que é o 30, o 40, o 15 centímetros, e depois o que significa esse 20 centímetros, e ele ainda dá outra informação, a DOT-P igual a 3. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Eu não sei qual que é a sua habilidade com essas figuras geométricas, com essas figuras em 3D, mas vamos imaginar que no começo era algo mais ou menos assim, um paralelepípedo, certo? E ele está perguntando sobre volume. Bom, então, como que a gente calcula o volume do paralelepípedo? É comprimento vezes largura vezes altura. E nesse exercício está muito claro as medidas do paralelepípedo. É facinho, não tem mistério nenhum. Só que é como se fosse recortado aqui uma parte dele, que fosse entrar um semicilindro. Então, o cilindro é essa figura aqui, só que quando ele diz assim, semicilindro, significa metade. Mas que metade, né? De que maneira que foi cortado metade? Foi essa metade cortando assim, paralelo à base circular, ou é uma metade que corta paralelo, vamos dizer, essa face lateral. Seria esse tipo de recorte aqui, com a face lateral. Só que ele vai recortar dessa forma, e aí ele põe na horizontal e passa como se fosse aqui, recortando, dessa maneira. Bom, eu espero que essa explicação mais visual tenha te ajudado para a gente poder justificar as contas. Bom, o volume que ele quer saber vai ser qual? O volume
do paralelepípedo menos o volume do semicilindro. O que é semicilindro? É metade de um cilindro, ok? Bom, o volume do paralelepípedo já está prontinho para ser calculado. Os números que foram dados no enunciado, 30, 4 e o 15, eles estão todos na mesma unidade de medida, que é centímetros. Isso é muito bom. Por quê? Porque não vai ser necessário você fazer uma transformação de unidade de medida. Porém, eu chamo a sua atenção que em algum outro momento pode aparecer um exercício que tenha uma dimensão em centímetros e outra dimensão em metros. Então, nesse caso, em que as unidades de medidas apareçam diferentes, é necessário transformar tudo na mesma unidade de medida, ok? Então tá, eu vou fazer 30 vezes, eu fiz na verdade o 4 vezes 15, que dá 60, e agora eu faço 30 vezes 60. 2 zeros no final, 3 vezes 6, 18. 1.800 centímetros cúbicos, que é a unidade de medida de volume, que é centímetro vezes centímetro dá o quê? Centímetro cúbico. E agora vamos pensar no volume da metade de um cilindro. Bom, o volume da área do cilindro, se fosse só o cilindro, seria o quê? A área da base vezes a altura. E qual é a base do cilindro? A base de um cilindro é um círculo. Então, qual é a área do círculo? É π, se a gente precisasse só do círculo, é π vezes r ao quadrado. Então, ficaria aqui π vezes r ao quadrado vezes h. Só que a gente quer o cilindro inteiro? Não, a gente quer metade. Semi é a mesma coisa que metade. Então, o volume do semicírculo vai ser π vezes r ao quadrado vezes h, tudo isso dividido por 2. O enunciado disse, substitua o π por 3, considera o π igual a 3, só que lá na figura ele deu o diâmetro, valendo 20. Na fórmula a gente usa o raio, então tem que lembrar que o raio é a metade do diâmetro, então metade de 20 dá 10, por isso que vai ficar 10 elevado ao quadrado, vezes 3 no lugar do π, vezes o h, a altura é 4. 10 ao quadrado dá 100, 100 vezes 3, 300, 300 vezes 4, 1.200, 1.200 dividido por 2 dá 600 centímetros cúbicos. E aqui já é a resposta final? Não, muito cuidado, porque tem gente que se empolga na hora que está fazendo contas, chega no número e já olha a resposta. E nesse caso, ainda bem que não tem esse número 600 nas alternativas, nem o 1.800. Mas pode ser que em algum outro exercício até apareça o número que você calculou nas alternativas. Mas lembre-se de perguntar o que significa esse número. Porque às vezes ele não é a resposta final. Nesse caso, ainda tinha que fazer 1.800 menos 600, que vai dar 1.200 centímetros cúbicos, que para nós é a alternativa B. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Conta para mim nos comentários. Enquanto isso, vamos para o próximo exercício enunciado na tela. De uma caixa com 50 cartões numerados de 1 a 50, sorteia-se aleatoriamente um cartão. A probabilidade de que o número sorteado seja divisor de 30 é um valor. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. No enunciado, ele é bem direto na pergunta. A probabilidade, então isso é o que ele quer que a gente calcule. E sempre que você lê o enunciado, principalmente na hora da prova, se essa prova é uma prova impressa, grifa o que o enunciado está perguntando, para você não se perder na resolução. Ok. Probabilidade, se a gente vai pegar um livro, né, pensar assim numa definição bem informal, ela é o quê? A razão, a relação, a divisão entre o evento e o espaço amostral. Mas, Amanda, o que significa evento? Eventos são as possibilidades que você quer que aconteça. E espaço amostral é o total de possibilidades que existem no que você está considerando. Vamos dizer no português mais claro, o que é a porcentagem no matematiquês da Amanda? É o que você quer sobre o total de possibilidades que existem. Eu chamo de divisão entre o que eu quero e o total que tem, e o tudo que tiver. Bom, o tudo seria o espaço amostral e o que eu quero é o evento.
Ok, qual é o espaço amostral? Qual é o total de possibilidades que existem nesse exercício? Nesse exercício são 50 números, porque ele diz que tem os cartões numerados de 1 a 50, ok. E aí ele quer saber qual a probabilidade de, ao tirar o cartão, um desses cartões apareça um número que é divisor de 30. Então, primeiro, você tem que saber quais são os números divisores de 30, mas mais do que quais são os números divisores de 30 quantos são os divisores de 30? Então, a gente vai pensar, divisor é aquele número que divide exatamente, que se você fizer 30 dividido pelo número, o resto dá zero, ok? Então, o 30 dá para dividir exatamente por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Então, vai ter quantos divisores de 30? Vai ter 8 números divisores de 30. Então, do que eu quero que aconteça, tem 8 e do total de possibilidades tem 50. E se você olhar lá nas alternativas, não tem essa fração 80/50. E aí tem duas opções de você pensar nas alternativas. Uma é você simplificar a fração. Então, se eu simplificasse, por exemplo, por 2, o numerador e o denominador ficaria 4 sobre 25avos. 4 25avos. Só que, ainda assim, pelo menos para mim, não fica claro. Por quê? Quais são as frações que estão no denominador? Tem a fração 1/5. E quanto que é essa fração 1/5? Se você faz a divisão 1 dividido por 5, a divisão vai dar 0,2. 2 décimos ou 20 centésimos. E é por isso que a gente pode pensar a fração 1/5 como a porcentagem 20%. E a mesma coisa eu pensei para a fração meio. Porque, de repente, eu não sei falar se 4 25avos é maior ou menor que meio. Mas 1/2 é a mesma coisa que 50%. Metade é 50%. Então, somente com essas duas informações, a porcentagem correspondente a 1/5 e a porcentagem correspondente a meio, a gente consegue encontrar a alternativa correta. Porque, olha só, se eu pensar qual é a fração com denominador 100 correspondente a 8/50avos, a gente vai ver que se a gente multiplicar 50 por 2, vai dar 100. E 8 vezes 2 dá 16. Então, 16 centésimos é a mesma coisa que 16%. E aí eu vou pensar, na alternativa B, ele fala assim, a probabilidade é igual a 1/5? Não é. 16% não é 20%, porque eu estou pensando em porcentagem, essas alternativas. A alternativa C fala assim, a probabilidade está entre 1/5 e 1/2, ou seja, entre 20% e 50%? Não, o 16% está antes do 20% e não depois. A probabilidade é igual a 50%? Também não. A probabilidade é maior que 50%? Muito menos. Logo, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa A. E se você fizer a divisão 1 por 7, 1/7 vai dar aproximadamente 14%. E aí, se está entre 1/7 e 1/5, quer dizer, está entre 14% e 20%? Sim, o 16 está entre 14 e 20. E aí, com certeza, a resposta correta é a alternativa A. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Eu espero que sim. E se você quiser continuar estudando probabilidade comigo, eu também já fiz uma live, na verdade uma não, eu já fiz 2 lives aqui no canal, somente resolvendo exercícios de probabilidade e fazendo também a explicação de como chega nas contas, como que chega nas respostas, enfim, usando a definição. Se você quiser, você pega na barrinha do pesquisar aqui do YouTube e digita assim, probabilidade Amanda. Já vai aparecer a capinha do vídeo com a minha foto e aí você já pode assistir. Então, depois que terminar esse vídeo, se quiser estudar, dar uma reforçada nos exercícios de probabilidade, você já sabe como. Beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela.
O teorema de Stevin relaciona a pressão atmosférica e a pressão nos líquidos. Para um líquido homogêneo em equilíbrio, cuja superfície está sob ação da pressão atmosférica, a pressão P exercida em um ponto submerso qualquer do líquido em relação à altura da coluna de líquido H é dada por uma função polinomial do primeiro grau. O gráfico apresenta a variação da pressão P em função da altura da coluna de líquido H em um tanque de combustível. Nessas condições, a pressão P exercida em um ponto desse líquido que se encontra a 4 metros de profundidade é em Pascal. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Eu não sei se você já tem essa habilidade de olhar no gráfico, perceber que nesse gráfico era representada uma reta e que reta é a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Então, esse é um bom ponto de partida. Se fosse uma parábola, aquele U para cima ou aquele U para baixo, você teria que olhar e desconfiar. Poxa, isso tem a ver com função do segundo grau, ok? E aí, já anota, reta, representação gráfica de função do primeiro grau. Anota isso no seu resumo, que eu espero que você esteja fazendo. E aí, a função do primeiro grau, vamos dizer, ela tem uma expressão comum, uma expressão genérica, que vai dar certo para qualquer função do primeiro grau, para qualquer reta. Qual é essa expressão geral? A gente diz que é f de x igual a x mais b, a vezes x mais b. Uma outra maneira da gente escrever também é pensar que y é igual a vezes x mais b. Só que nesse enunciado, ele está falando de pressão e ele está falando de altura. Então, se você olhar no gráfico, o eixo Y, ele está representando o quê? Ele está representando a pressão. Então, por isso que se a gente for escrever a expressão geral para esse exercício, no lugar de f de x ou no lugar do y, eu vou colocar P. E no lugar do x, se você olhar no eixo x, ele está representando o quê? As possíveis alturas. Então, no caso do x, eu vou colocar h. Então, a pressão, ela depende de h, P de h é igual a vezes h mais b. Só que a gente tem esse coeficiente a, que é o coeficiente angular da reta? Não, a gente não tem. A gente tem o coeficiente b, que é o coeficiente linear da reta? Também não. Tem como a gente encontrar direto olhando para o gráfico, mas se você não encontrar direto olhando para o gráfico, tem como calcular também. E aí era importante a gente pensar em 2 pontos. Esse tipo de exercício, vamos dizer que ele também é típico. Ele dá uma parte do gráfico e pede um outro ponto. Ele dá 2 pontos do gráfico e pede um terceiro ponto. Então, você não tem inicialmente os coeficientes linear e angular, mas consegue encontrar a partir dos 2 pontos que foram dados. Então, olha só, o que eu quero saber? Eu quero saber a pressão. Quando? Quando a altura for de 4 metros. Bom, pelo gráfico a gente consegue ver. Quando ele está tocando lá no eixo Y, que a pressão ela vale 1 vezes 10 a quinta Pascal e naquele momento o x vale quanto? O x vale 0, mas nesse caso o x representa a altura. Nesse caso a altura vale 0. Quando está na altura 0 já tem isso de pressão. Agora, se ele passar para uma altura 10, se a gente olhar lá no gráfico, quando o H é 10, a pressão muda para quanto? Muda para 1,75, 1 inteiro e 75 centésimos vezes 10 a quinta Pascal. Então, aumentou a altura, aumentou a pressão. Eu vou substituir a pressão por esses valores e a altura por esses valores. Vou começar com esse da altura 0. Quando H é 0, eu coloco aqui 0 vezes A mais B, tudo isso vai ficar igual a qual pressão? 1 vezes 10 a quinta. A vezes 0 dá 0, 0 mais B dá B, ou seja, o
coeficiente linear da reta, o coeficiente B aqui é 1 vezes 10 à quinta. E isso já era possível saber só de olhar para o gráfico. Por quê? O lugar do eixo Y, o ponto do eixo Y, o valor de Y em que a reta corta o eixo Y é exatamente o número do coeficiente linear. Então nem precisava fazer conta, mas se você não soubesse, tinha como encontrar fazendo a conta. Tá, então eu vou pegar e vou reescrever de novo, só que agora com a segunda informação que a gente encontrou no gráfico. No lugar da pressão eu coloco 1 inteiro e 75 centésimos vezes 10 à quinta. Essa pressão é quando? Quando H é 10, então igual a A vezes 10 mais B. Só que o B a gente já encontrou, então por isso que eu coloquei no lugar do B 1 vezes 10 à quinta. Então agora a gente tem aqui uma equação e a gente precisa encontrar o A, e é possível, olha só. Esse 1 vezes 10 à quinta, eu passo ele subtraindo no primeiro membro. E vou colocar o 10 à quinta em evidência. Então, vai ficar 10 à quinta que multiplica 1 inteiro e 75 centésimos menos 1. Bom, é como se fosse R$1,75 menos R$1. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 75 centésimos. 75 centésimos vezes 10 à quinta. Igual a A vezes 10. Então, vamos pensar que esse 10 que está multiplicando tem que passar dividindo. Show de bola. Vamos lá. Vamos virar a página aqui. Passei dividindo e aí a gente vai perceber que tem o quê? Uma divisão de potências que estão na mesma base. Amanda, mas embaixo não tem potência? Tem sim. Se não está escrito, significa que o expoente é 1. O que a gente faz? Isso é uma propriedade de potenciação. A gente mantém a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 5 menos 1 vai ficar 4. Então, aqui a gente consegue encontrar o coeficiente A, que é 75 centésimos vezes 10 à quarta. Ou seja, se a gente fosse reescrever essa função da pressão em função da altura, ficaria P de H é igual o A, que é os 75 centésimos vezes 10 à quarta, multiplicando o H, mais o valor do coeficiente B, que é 1 vezes 10 à quinta. É o que eu já tinha escrito aqui, só escrevi de novo para escrever junto com vocês. Tá aqui. Ele quer saber qual é a pressão quando a altura for 4. Então, eu vou substituir no lugar do H por 4 e encontro a pressão. Então, P de H, nesse caso, seria P de 4. A pressão, quando a altura é igual a 4, multiplico 4 vezes 75 centésimos. Vai dar o quê? 3 inteiros. 3 inteiros vezes 10 elevado à quarta potência, mais 1 vezes 10 elevado à quinta potência. E a gente não pode fazer esse 3 mais 1, porque a potência do 10 está diferente. Um está 10 à quarta e o outro está 10 à quinta. Então, a gente precisa igualar essas potências. Ou as duas elevada a 5, ou as duas elevada a 4, ou algum número que apareça nas alternativas. E quando você olha as alternativas, tem 10 elevado a quanto? A 0, a 3 e a 5. Então, eu vou primeiro pensar, e se fosse tudo vezes 10 elevado a 5? Bom, para transformar esse expoente num expoente maior, 10 elevado a 5, eu vou ter que deixar esse número menor. Fazer o 10 a 5 é como se eu multiplicasse de novo esse número por 10. Então, esse número eu tenho que dividir por 10. E por isso que 3 inteiros vai ficar 3 décimos. 0,3 vezes 10 à quinta. Ou seja, esse número é exatamente igual a esse número aqui. Essa multiplicação. E aqui eu copiei o restante, 1 vezes 10 à quinta, e agora que tem 10 à quinta nos dois, é como se a gente colocasse o 10 à quinta em evidência e somasse 3 décimos com 1 inteiro, dá 1,3, 1 inteiro e 3 décimos vezes 10 à quinta, essa vai ser a pressão em Pascal, que para nós é a alternativa D. E aí,
que você achou da resolução desse exercício? Conta pra mim. Esse era o exercício 33 de matemática da prova da FATEC para o segundo semestre do ano de 2019. Eu não sei se você sabe, mas essa prova, ela tem as questões de matemática, as questões de raciocínio lógico e as questões que ele fala multidisciplinar. Eu escolhi nesse vídeo resolver as questões de matemática. Se você perceber, está faltando uma questão, que é a questão número 34, e eu nem fiz essa questão porque ela foi anulada. Se você quiser continuar estudando comigo para a prova da FATEC ou para outros concursos, utilizando como base esses vídeos, você pode, porque já tem no canal também outras provas que foram aplicadas em outros anos. Eu espero que você consiga aproveitar ao máximo tudo isso, e se você gostou mesmo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus outros amigos e amigas que também estão precisando de ajuda para estudar matemática. E se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão para fazer, pode deixar nos comentários que eu vou adorar receber a sua opinião. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!